Era por volta das 21 horas, no dia 19 de outubro de 1986, quando um tupolés da Força Aérea de Moçambique levantava voo para mais uma missão diplomática. A bordo estavam 44 passageiros e ministros, oficiais do governo, seguranças, tripulantes soviéticos e, entre eles, o próprio Samora Machel, o primeiro presidente da República de Moçambique. Era uma viagem importante, mas ninguém imaginava que seria também a última. Por volta das 21 horas e 20 minutos, já na fase final de aproximação, quando o avião se dirigia à fronteira entre Moçambique e a África do Sul, algo inexplicável aconteceu. O Tupolev desviou-se misteriosamente da rota, como se tivesse sido atraído por um sinal invisível. Segundos depois, colidiu violentamente contra o solo em Buzini, numa noite escura que mudaria para sempre o destino do país. O impacto foi brutal. 34 pessoas perderam a vida no local, incluindo Samora Machel. A partir desse momento, começaram a surgir suspeitas, teorias e acusações. Para muitos, aquele acidente não foi apenas um erro técnico, mas sim algo premeditado. E pior, alguns rumores apontavam para figuras que ambicionavam poder dentro do próprio governo moçambicano, dando origem a inúmeras teorias da conspiração. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas teorias da conspiração por trás da morte de Samora Machel. Mas antes, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Agora prepare-se! Vamos juntos desvendar os segredos por trás do suposto assassinato de Samora Machel. Samora Moisés Machel nasceu no dia 29 de setembro de 1933, no distrito de Chokwe, na província de Gaza, sul de Moçambique. A pequena localidade de Chilembene, onde veio ao mundo, era uma aldeia humilde, cercada por campos de mandioca, milho e amendoim, paisagens que moldariam para sempre o olhar de Samora sobre o povo moçambicano. Filho de Moisés Machel e Paula, ambos camponeses. Samora cresceu numa família grande e trabalhadora. Ao todo, eram 12 irmãos, uma verdadeira multidão dentro de casa, onde cada refeição era uma conquista e cada tarefa no campo era dividida entre muitas mãos. Foi ali, entre enxadas, cântaros de água e histórias contadas ao calor da fogueira, que Samora aprendeu pela primeira vez o valor da disciplina, da solidariedade e da luta. Ainda jovem, percebeu que a educação seria o caminho para escapar da dura realidade do colonialismo. Estudou na Missão Católica em Chilembene e depois no Hospital Miguel Bombarda, atual Hospital Central de Maputo, onde formou-se como enfermeiro, uma das poucas profissões que os africanos tinham permissão de exercer na época. A escolha pela enfermagem nunca foi por acaso. Samora queria curar corpos, mas também entender a dor do seu povo, mergulhando na vida real das comunidades mais esquecidas. Enquanto muitos viam apenas um trabalho, Samora via um chamado. Nos hospitais, testemunhou a injustiça do sistema colonial, africanos tratados como se suas vidas valessem menos. Foi ali que sua revolta ganhou forma, que seu coração se orientou para algo maior do que si mesmo. Ao cuidar das feridas dos outros, ele percebeu que Moçambique inteiro precisava ser curado. Antes de aprofundarmos a história de Samora Machel, precisamos voltar um pouco no tempo, especificamente ao ano de 1498. Para compreender o nascimento de um líder, é preciso entender primeiro o solo onde ele cresceu. Então, fica até o final para acompanhar essa jornada incrível. Tudo começou cerca de 500 anos atrás, quando um navio partiu de Portugal em direção à Índia. A frota era comandada pelo navegador português Vasco da Gama, acompanhado pelos seus marinheiros e soldados. Durante a longa viagem pelo imenso Oceano Índico, a expedição aproximou-se de uma pequena ilha estratégica, hoje conhecida como Ilha de Moçambique. Ao chegar, Vasco da Gama observou um intenso movimento comercial. Navios árabes atracavam na ilha para fazer troca de produtos com os africanos. Os moçambicanos entregavam ouro, marfim, especiarias e tecidos, enquanto os árabes ofereciam espelhos, porcelanas, contas de vidro, metal trabalhado e outros bens desejados. Era um comércio tão organizado que fazia da costa moçambicana uma das rotas mais importantes do Oceano Índico. Vasco da Gama desembarcou e foi recebido pelo líder árabe da região, Musa Bibi, nome que, segundo muitas versões populares da história, deu origem ao nome Moçambique. Ao conhecer as riquezas, o comércio e a influência árabe no território,
Os portugueses rapidamente se apaixonaram pelos recursos naturais e pela posição estratégica daquele pedaço de terra. Foi então que começou a mudança que marcaria séculos. Atraídos pela riqueza do comércio africano, os portugueses gradualmente expulsaram comerciantes árabes, tomando o controle da ilha e estabelecendo as primeiras bases do colonialismo português em Moçambique. Com o tempo, consolidaram seu domínio não só na costa, mas também avançaram para o interior, chegando a interferir até nos vastos territórios do poderoso Império de Munemutapa, que na época era temido e respeitado em toda a região. Ao longo dos séculos seguintes, o colonialismo se intensificou. Fortalezas foram construídas, missões religiosas foram erguidas, colônias agrícolas foram instaladas. E o sistema colonial começou a moldar a vida de todo o povo moçambicano. Os africanos eram obrigados a trabalhar para os colonos, pagar impostos injustos, abandonar suas terras e obedecer a leis que lhes negavam direitos básicos. Era um regime duro, marcado pela exploração, violência e desigualdade. Durante cerca de 500 anos, Moçambique viveu sob domínio estrangeiro. Mas nenhum povo suporta a opressão para sempre. Foi nesse contexto, numa nação ferida e profundamente injustiçada, que nasceu e cresceu Samora Moisés Machel. Observando a dor, a humilhação e a exploração do seu povo, Samora entendeu que já era a hora de Moçambique deixar de ser apenas um território dominado por estrangeiros e se tornar um país livre nas mãos dos próprios moçambicanos. Esse foi o início de uma luta que mudaria para sempre o destino da nação. Depois de Samora Machel perceber profundamente o sofrimento do seu povo, sob o colonialismo português, não demorou para que se aproximasse de outros visionários que, como ele, desejavam um Moçambique livre. A independência já não era apenas um ideal distante, era uma urgência para um povo que vivia décadas de exploração e injustiça. No dia 25 de junho de 1962, em Dar es Salaam, na Tanzânia, foi fundada a Frelimo Frente de Libertação de Moçambique, resultado da união de vários movimentos nacionalistas. Entre os seus fundadores estavam Eduardo Mondlane, Samora Machel, Urias Simango, Marcelino dos Santos e Joaquim Chissano. Com a criação da organização, Eduardo Mondlane foi eleito o primeiro presidente do partido, enquanto Samora assumia funções militares e organizacionais decisivas para o futuro da luta. Logo após a fundação do movimento, os primeiros combatentes foram enviados para um intenso treinamento militar nas matas de Chai, em Cabo Delgado, durante cerca de 2 anos. Ali aprenderam táticas de guerrilha, emboscadas e contra-emboscadas, manuseamento de armas, camuflagem e sobrevivência, além de formação médica básica, mobilização das populações e disciplina operacional. A Frelimo formava, assim, não apenas soldados, mas revolucionários convictos. Em 25 de setembro de 1964, a Frelimo deu o primeiro tiro da luta armada de libertação nacional, marcando o início oficial da guerra. O conflito rapidamente se espalhou pelas províncias do norte, especialmente em Macomia, Moeda, Mocimboa da Praia e Nangade. A guerra era intensa e desigual, resultando em numerosas baixas de ambos os lados. Estima-se que 100.000 pessoas tenham perdido a vida durante esse período. O movimento sofreu um duro golpe em 1969, quando o presidente Eduardo Mondlane foi assassinado por uma carta-bomba em Dar es Salaam. O ataque poderia ter destruído a organização, mas teve o efeito contrário, fortaleceu a determinação dos guerrilheiros. Após a morte de Mondlane, Samora Machel assumiu a liderança da Frelimo, trazendo nova energia, disciplina e foco à luta pela libertação. Sob a liderança de Samora, a guerrilha intensificou as operações e libertou vastas áreas do território moçambicano. O que começou como um pequeno grupo de homens mal armados transformou-se numa força revolucionária imparável. A chama da libertação cresceu até se tornar um incêndio que nenhum poder colonial conseguiria apagar. Moçambique, finalmente, aproximava-se do amanhecer da liberdade. Durante a Guerra de Libertação Colonial, a Frelimo avançava gradualmente contra o domínio português, consolidando posições e ganhando apoio popular. Foi nesse contexto de luta e resistência que Samora Machel conheceu Josina Mutemba, uma jovem ativista determinada, dedicada à causa da libertação e profundamente envolvida no movimento. A dedicação de Josina impressionou Samora, e os dois formaram uma relação marcada por companheirismo e compromisso político. Em 1969, casaram-se e tiveram um filho, Samora Machel Jr. A vida, porém, tomou um rumo doloroso.
Em 7 de abril de 1971, Josina Machel faleceu, vítima de um grave cancro no fígado. A morte da jovem revolucionária teve um impacto profundo em Samora, mas não abalou a sua determinação. Para muitos combatentes, o sofrimento pessoal de Samora tornou-se símbolo da dureza da guerra. E, após essa perda, as operações da Frelimo intensificaram-se ainda mais. Com o avanço militar da Frelimo e a queda do regime fascista em Portugal, o caminho para a liberdade tornou-se inevitável. Finalmente, no dia 25 de junho de 1975, Moçambique conquistou a independência, e Samora Moisés Machel foi proclamado o primeiro presidente da República. Povo moçambicano, fazer respeitar a Constituição e fazer justiça a todos os cidadãos. 25 de junho de 1975. O país celebrava um novo começo depois de séculos de colonialismo e anos de guerra armada. Já como presidente, Samora conheceu Graça Simbini, uma educadora e figura importante na transformação social do país. O relacionamento evoluiu, culminando em casamento. Juntos tiveram uma filha, Josina Ziaya Machel, nome escolhido em homenagem à primeira esposa de Samora, perpetuando a memória de Josina Machel. Mas enquanto Samora reconstruía o país recém-liberto, uma nova ameaça surgia. Poucos anos após a independência, Moçambique seria arrastado para um conflito interno entre a Frelimo e a Renamo, conflito que marcaria profundamente a história moderna do país. Se chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Agora, vamos seguir para o próximo capítulo. Quando Moçambique conquistou a sua independência, em 25 de junho de 1975, Samora Moisés Machel foi proclamado o primeiro presidente da República. O país celebrava, mas Samora não imaginava que, dentro da própria Frelimo, nasceriam figuras que mais tarde desafiariam o governo que ajudaram a construir. Os primeiros a se desiludirem com a nova governação foram André Machangaíza e Afonso Dhlakama. Ambos haviam integrado a Frelimo durante a luta de libertação, mas após a independência passaram a discordar profundamente de algumas decisões do partido. Segundo vários relatos, entre os motivos que alimentaram a insatisfação estavam a centralização absoluta do poder político pela Frelimo, que aboliu outros partidos e instituiu um estado de partido único, a política de aldeamentos comunais, que obrigava populações rurais inteiras a abandonar as suas terras e mover-se para aldeias organizadas pelo Estado, a pressão militar e econômica sobre aqueles que eram suspeitos de apoiar a oposição ou discordar das ordens da Frelimo, as dificuldades econômicas severas, agravadas pelo bloqueio de países vizinhos aliados ao regime colonial português, gerando fome, escassez e frustração. Com isso, André Machangaíza e Afonso Dhlakama romperam com a Frelimo e, com apoio externo sobretudo da Rodésia e posteriormente da África do Sul do Apartheid, fundaram a Renamo, que viria a tornar-se o principal movimento de oposição armada no país. 2 anos após a independência, em 1977, eclodiu oficialmente a Guerra Civil, um conflito brutal que devastou Moçambique. Estradas destruídas, pontes implodidas, escolas queimadas, aldeias arrasadas e milhares de pessoas obrigadas a fugir. O país mergulhou em um dos períodos mais sombrios da sua história. Em 1979, André Machangaíza perdeu a vida em combate. Com a sua morte, Afonso Dhlakama assumiu o comando da Renamo e os ataques tornaram-se ainda mais organizados e intensos mesmo após a morte de Samora Machel em 1986, quando o país já estava profundamente ferido pelo conflito. A guerra só terminaria anos depois, após longas negociações entre a Frelimo e a Renamo. Finalmente, no dia 4 de outubro de 1992, em Roma, Afonso Dhlakama e Joaquim Chissano assinaram o Acordo Geral de Paz, pondo fim a 16 anos de destruição e abrindo caminho para que Moçambique respirasse novamente. Foi no dia 20 de outubro de 1986 que Moçambique acordou com uma notícia que abalou o país inteiro. Samora Moisés Machel, o primeiro presidente da República, tinha perdido a vida em um trágico acidente de avião. Naquele dia, o silêncio tomou conta das ruas, das aldeias e das cidades. Muitas pessoas não acreditavam. Parecia impossível imaginar Moçambique sem Samora.
um líder que parecia maior do que a própria vida. Mas, antes de entendermos como esse dia se tornou um dos mais tristes da história de Moçambique, precisamos voltar algumas horas no tempo, até 19 de outubro de 1986. Naquela manhã, Samora Machel estava em Lusaka, na Zâmbia, onde participava de uma importante reunião com líderes africanos. O encontro discutia questões críticas, entre elas o regime do apartheid na África do Sul e os caminhos para fortalecer a revolução africana no continente. Samora, como sempre, falou com firmeza. Defendia a independência dos povos africanos, a união dos estados progressistas e a luta contra qualquer forma de opressão. Muitos dizem que, naquela reunião, suas palavras foram mais fortes do que nunca, quase como se tivesse pressa de cumprir uma última missão. Quando o encontro terminou, no final da tarde, Samora dirigiu-se ao aeroporto internacional de Lusaka. Lá, embarcou no Tupolev da Força Aérea de Moçambique. Dentro do avião estavam 44 pessoas: ministros, seguranças, membros do governo, conselheiros e tripulantes soviéticos. Era mais uma missão diplomática entre tantas que carregava nos ombros. Por volta das 21 horas, quando o Tupolev sobrevoava a região de Mbuzini, um território sul-africano na fronteira com Moçambique, algo inesperado aconteceu. O avião desviou-se da rota principal e segundos depois, despencou violentamente contra o solo. O impacto foi devastador. Uma explosão iluminou a noite escura da fronteira, seguida por um silêncio, que parecia durar uma eternidade. Quando as primeiras equipes de resgate chegaram, encontraram um cenário de completa destruição. 34 pessoas perderam a vida no local, incluindo Samora Machel. Apenas 10 sobreviveram, muitos deles em estado crítico. A partir desse momento, começou não apenas o luto, mas também um dos maiores mistérios da história moderna de Moçambique. Logo após o acidente, surgiram várias teorias da conspiração. A primeira apontava para uma possível ação do regime do apartheid, que via Samora como uma ameaça direta. Muitos acreditam que equipamentos de rádio falsos, conhecidos como beacons, foram usados para desviar o avião de propósito. A segunda teoria, mais polêmica, dizia que membros influentes dentro da própria Frelimo teriam interesse na morte de Samora, por discordâncias internas e disputas pelo poder. Até hoje, esse tema ainda divide opiniões e provoca debates intensos no país. O funeral de Samora Machel foi realizado na Praça dos Heróis, em Maputo. Multidões acompanharam o cortejo. Homens e mulheres choravam abertamente, e muitos diziam que, com a morte de Samora, Moçambique perdia não apenas um presidente, mas um símbolo de coragem, resistência e amor ao povo. Hoje, décadas depois, seu nome continua vivo. Samora é lembrado como um guerreiro da liberdade e um dos líderes mais marcantes da história africana. E aí, você acredita que houve a participação de figuras dentro da Frelimo na morte de Samora Machel? Ou acha que foi um plano do regime do apartheid? Deixe sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos do canal.